É o seguinte, eu vou explicar. O circo era ali, a tela de circo. A cabine ficava entre essas duas árvores e a tela ficava oblíqua aqui assim. Aqui a gente tinha uma passarela com aquele arco, tá? Que as pessoas vinham caminhando de lá, você acompanhava o público chegando. Acho que era bacana porque tinha esse portal. Então, além da lona de circo que tinha o cinema, tinha essa outra parte que era o acolhimento, da recepção, tinha um bar. Então, as pessoas chegavam, já tinha esse impacto dessa estrutura montada. Quando a gente começa a produção desse evento focado no aniversário da cidade para abrir o Centro Cultural, surge uma oportunidade que quando a gente começa a fazer a produção, todo mundo fala até que enfim um festival de cinema em Minas Gerais. Então nessa oportunidade que a gente percebeu, nós falamos, ó, tem uma coisa que está se colocando, que todo mundo está com uma expectativa de ser um festival de cinema. Vamos entender o que seria esse festival de cinema. Só que a gente já não tinha mais tempo hábil para visitar os festivais, para saber como é que funcionava. E eu acho que é aí que está o diferencial da Mostra de Cinema Tiradentes, que ela já nasce com um conceito próprio, imprimindo uma identidade e totalmente diferente de um evento que é de circuito de festival, porque ela já nasce com a proposta de ser um evento de formação, de reflexão, de exibição e difusão, e já pensando num legado, já pensando na permanência de um evento anual na cidade, pensando numa troca, numa permuta, para que esse centro cultural que fosse ser inaugurado continuasse com uma programação de cinema, dentro de um contexto de um evento que já nascia, vamos dizer assim, grande na sua ousadia, na sua proposta, na sua inovação, numa época que a gente nem sabia se ia ter cinema brasileiro. Que tem um lado bom, que eu acho que você vem sem vícios e você vai aprendendo e se adaptando de acordo com a demanda, de acordo com a característica da cidade, de acordo com o perfil dos parceiros que a gente tem. E eu falo isso muito de coração porque a cidade nos recebeu muito bem. Nessa parte de logística, a hospedagem, a alimentação, os restaurantes, as pousadas foram parceiros. A gente tem há 20 anos, vários parceiros são nossos desde a primeira edição e isso é fundamental para que o evento se realize. Então é uma relação que acaba sendo muito pessoal, de você ligar e conversar com uma pessoa que você conhece que já é próxima de você, por essa relação de confiança que foi estabelecida ao longo do tempo. Mas aqui nesse lugar, o que vem são os ecos do passado. A tendinha de circo que a gente montava aqui, os dois mastros, né? Toda aquela poesia de um evento que era simples de fazer, de realizar. Era tudo 35 milímetros, não existia o digital. O filme já é uma matéria pronta, ela chega, você só precisa de passar. Então o nosso desafio era encontrar uma forma de fazer isso aqui em Tiradentes e achamos o circo. E o circo é uma coisa que também é a essência daquele momento, é uma coisa transitória que você monta, que você prova que o cinema pode ser feito em qualquer lugar, pode ser realizado, pode ser projetado. A gente não lembra, né? Tem lembranças assim tão nítidas, mas acontece que a gente assusta. Na época nós assustamos, porque a gente não estava acostumada, né? Cinema na praça, cinema na rua, cinema para o povo. Então, de repente, você leva aquele susto, você passa a duvidar, sabe que é verdade? Vai acontecer mesmo? É o primeiro evento. Depois, na medida que foram, né, montando a tenda, e bem rústica, bem simples, uma arquibancada mais simples ainda, entendeu? E uma vez eu ainda brinquei com a Raquel, por que você não muda esse período, porque esse janeiro é chuvoso demais da conta, então chuva nas pernas, você sai lá de barriada mesmo, enxurrada, entendeu? Então nós fomos para lá, enchemos aquilo ali, e aí veio chuva, ficou todo alagado embaixo, mas para nós não fazia diferença, o importante era o que estava acontecendo naquele momento, que era o filme, as histórias que estavam passando. Até cadeira, esqueci das cadeiras. Quando a bancada estava cheia, te levava a cadeira.
daqui de casa, entendeu? Amigos, parentes e benfeitores, entendeu? Então era interessante, era quase, curioso, né? Mas é muito importante. E essa importância eu sinto, assim, particularmente por causa dos 20 anos, coincide com o nascimento do Miguel, meu filho meu, do Nado e da Renata. E com isso, os nossos meninos foram crescendo junto com a mostra, né? Então, o Miguel tem a idade da mostra. E ele quer fazer cinema hoje, eu acho que tem muito por causa da mostra de cinema. E aí eu ia fazer oficina e tal, e pra mim era basicamente a melhor parte do ano, que começava o ano bem e com a coisa que eu mais gostava. Eu gostava muito mais do que da escola e tal. E acho que, querendo ou não, influenciou, sim, muito na minha escolha de fazer cinema, entendeu? Ela foi um evento também que trouxe um novo início para a cidade também, porque ela trouxe o cinema para a cidade, trouxe um público diferenciado para cá e tem toda essa formação de cultura, esse contexto do cinema que é muito interessante. Né? Lá no meio do cinema, e eu era responsável pela sessão. Levantou, eu comecei a conversar. Ele virou pra mim e falou assim: dá pra você desligar esse telefone e parar de falar aqui atrás de mim? Eu falei: Jesus Cristo, tive que sair gatinhando lá no meio. A equipe nossa que se forma durante o festival, né, é bastante unida, então a gente também se diverte muito. É sempre um encontro com amigos mesmo, de aproveitar a noite, os momentos. E trabalhar com prazer mesmo, sabe? Um dia eu estava trabalhando na sala de imprensa, me entra o Zueni Ventura, pede para usar um computador para escrever uma crônica, um texto. E assim que ele acabou, ele pediu para eu ler, para ver se está tudo ok. Eu achei aquilo assim, como eu ler, está tudo ok? Todos, em todo momento, sempre tenderam assim, a fechar o evento, assim, a resolver todas as questões, pendências, problemas, situações, possibilidades de tirar assim os melhores proveitos assim com a união de todos. Mas para mim assim, tudo sempre foi muito lindo. É corrido, tem hora que você fica assim, meu Deus, não vai dar tempo, não vai ficar pronto. E aí quando você vê pronto, te dá um orgulho, sabe? Você fica assim, puxa vida, eu fiz parte disso. E outra coisa também que me surpreendo entre os realizadores que eu presencio, como eu estou no universo do início, da fundação, eu presencio como a dificuldade de fazer cultura, aquela adrenalina de captar recursos, daquele sofrimento. Então, eu acho isso assim uma vitória muito bacana dos realizadores, um sofrimento que é para se fazer cultura no Brasil. Hoje estão aí comemorando 20 anos de edição. Eu tenho certeza que a gente tem uma troca muito grande com todos os participantes, principalmente a minha área, que é de oficina, seminário. Né? A gente lida com todo mundo, o entra e sai, o credenciamento, a conversa, a alegria do encontro. E, enfim, na 17ª eu comecei a trabalhar na Universo e foram 3 mostras trabalhando e que, assim, eu não tenho como agradecer. É uma coisa que faz parte da minha vida, a Mostra de Cinema de Tiradentes. E foi incrível, e é incrível, é mágico, Tiradentes fica mágica, deliciosa, e, enfim. É um grande amor na minha vida. Eu não vejo nenhum outro festival que você vai em qualquer lugar e você vê ali num grupinho de rodas uma mistura de público, diretor, ator, equipe. É todo mundo junto, misturado. Tudo junto e misturado. Tudo junto e misturado. Ah, é? É o nome de outra coisa, mas não sei de que não. Então é isso aí. Aqui é tudo junto e misturado.
acho que Tiradentes propicia isso, propicia uma liberdade muito grande, uma confiança muito grande nas pessoas, no profissional que vem fazer as oficinas, dá uma liberdade muito grande de criação, de trabalho e muito apoio afetivo também. Mas dá para perceber que, se comparado com o primeiro festival, agora você tem esse envolvimento já um pouco mais consolidado. E você percebe até, como eu já pude ver em alguns filmes, né, assim, em algumas apresentações, pessoas da cidade que fizeram essas oficinas e que depois voltaram apresentando os próprios filmes, né? E eu comecei na mostra fazendo oficinas, né, participando de oficinas. A primeira vez que eu coloquei a mão, de fato, uma câmera de vídeo foi em uma das oficinas da Mostra de Cinema. Talvez seja isso que me despertou curiosidade em fazer jornalismo, estudar imagem, e hoje está produzindo. Então é um resultado desses encontros onde você fica muito de perto, né, e percebe talentos, pessoas que têm habilidades e que às vezes você lança um olhar e consegue aglutinar em torno de uma ideia, de um projeto. Acho que esse é o sentido maior desses encontros, né? Então, essa geração que a Mostra de Tiradentes ajudou a organizar, por um lado também ela ajudou a inventar, porque muitos realizadores se conheceram na Mostra de Cinema de Tiradentes e a partir daí começaram a trabalhar juntos. E Tiradentes sempre foi a plataforma de lançar esses meninos, essas meninas e esse cinema. Então foi super importante e eles agora já estão até grandes, eu não sei, já vão lá como veteranos, né, os que foram há 10 anos atrás nessa condição de emergente, de calouro. E, na verdade, a minha carreira cineasta, eu acho que de uma certa forma ela está muito linkada a Tiradentes, porque quase todos os filmes que eu fiz, que eu produzi, que eu dirigi, passaram lá. Então, se você quiser fazer tipo assim, sei lá, voltar no tempo, querer conhecer a Cavide, se você fosse ser um Mostra de Tiradentes, você poderia conhecer a Cavide, porque tudo que a gente fez passou lá, quase tudo passou lá, assim. É impressionante, quer dizer, hoje acho que todos os jovens cineastas no Brasil inteiro, quando fazem um filme, eles pensam, eu quero exibir na mostra. Nossa, faz muito tempo. Década de 90. É engraçado isso, porque há 20 anos atrás era um período em que quem como eu gostava de cinema nunca imaginava a possibilidade de fazer cinema, né? Era absolutamente impossível ter isso em vista, ter isso em mente, né? Eu acho que a Mostra ela teve um papel fundamental nesse caminho e essa evolução que o próprio cinema brasileiro independente teve nesses 15, 20 anos se deve muito a essas 2 décadas que a Mostra protagonizou o cinema brasileiro. Que busca outras possibilidades, né, de oxigenar, só foi possível graças à Mostra de Cinema de Tiradentes, né? E daí em diante a gente ia acompanhando também esse processo, o processo de uma maturidade na curadoria, o próprio público, eu acho que vai ficando mais, o público vai se especializando mais de certa maneira, né? Principalmente as pessoas daqui que começam a vir todos os anos. Né? É o novo, é o que está acontecendo na barriga, nas vísceras do meu país, do nosso país, Brasil. Então você está vendo uma cinematografia, está tendo debate, está tendo oficina, você está tendo um maná, né? Um manancial de informação, de conhecimento, de tudo, né? É o que faz a riqueza, a diversidade. Embora ela tenha um recorte muito específico, existe diversidade aqui dentro. E eu acho que sem diversidade não há solução. E aqueles que continuam acreditando nessa união, por exemplo, nessa espécie de desafio que é você inovar temática e formalmente o cinema, que não é fácil. Muito pouca coisa dura 20 anos. Né? Se a gente for comparar
por exemplo, com a duração média dos casamentos, bom, isso daqui nós estamos há 5 anos de fazer bodas de prata, né? Então, eu acho isso um movimento de resistência, de persistência, de insistência e de convicção da parte da Universo Produção, porque com todo esse prestígio já angariado e tudo mais, não é fácil levantar todo ano o festival. Pleno de sol, forte como uma mulher. O que mais ouvíamos era: como você vai sustentar um evento audiovisual anual exibindo somente filmes brasileiros se não temos produção suficiente para isso? Fazer uma mostra sem caráter competitivo? Isso não vai dar mídia. Era outra frase corriqueira daquela época. Em Tiradentes? Que cidade é essa? Onde fica? Tem indústria? Ninguém conhece? Como você vai conseguir patrocínio? Prosseguimos, insistimos, persistimos e perseveramos. A resposta está em todos os cantos, nas telas, em livros, estudos, registros, nos filmes, na história que o tempo se encarrega de contar.